proposta. O que a gente tem que fazer na proposta para fazer a diferença? Se você tiver o cronograma na cabeça, você consegue dar segurança para o cliente de aquilo que ele está comprando vai ser útil. O que criou qualquer objeção na hora de eu conseguir sair de lá com o contrato fechado? Quando você escutou que o cara já tinha consultoria contábil de revisão tributária com um grupo de advogados, ele eliminou todos os nossos passos, como que você pensou em, por exemplo, utilizar o compliance quando ele pensou no LGPD? Pessoal, a gente está de volta com o segmento No Caminho do Cliente. Aconteceu o seguinte, nós fomos para um cliente com uma expectativa e o cliente simplesmente jogou um balde de água fria com 10 minutos de reunião. E a gente conseguiu, de alguma forma, entrar dentro do cliente e conseguir sair de lá com um resultado positivo até. Eu queria perguntar para o Carlos qual a estratégia que ele pensou quando isso aconteceu. Carlos, quando você escutou que o cara já tinha consultoria contábil de revisão tributária com um grupo de advogados, ele estava tirando a contabilidade externa, e ele eliminou todos os nossos passos. Como que você pensou em, por exemplo, utilizar o compliance quando ele pensou no LGPD? Porque na realidade as pessoas acabam vendendo algumas coisas que para mim não tem muito sentido de forma separada. Como por exemplo, para que eu vou implantar só ISO se é só uma questão externa e não usar para otimizar o meu processo interno? A mesma coisa da lei de proteção de dados. Para que eu vou usar ela simples e unicamente para me proteger contra a questão de uma legislação que me obriga a realizar alguns controles e não tornar isso parte de um compliance, um programa de integridade, algo mais completo e que realmente também me ajuda na operação? Para mim é muito similar ao que o cliente falou ali agora, que o ponto principal para ele é que a contabilidade é muito mais do que só uma calculadora de tributos. Ele falou quase isso. Ele falou... não é só para calcular tributo, não é só uma obrigação. É uma ferramenta. É uma ferramenta de gestão, para ele tomar decisão mesmo. É a mesma coisa. E como que você conseguiu pensar nisso em meio às adversidades? Agora a gente está falando para os consultores, para os vendedores que se deparam com isso todos os dias. O não é uma constante que a gente recebe. Você conseguiu ler dentro do ambiente, ou talvez do jeito que o cliente estava se portando, a oportunidade de entrar nisso? Na realidade, a gente vai dar um passo atrás naquilo que a gente fala quase toda vez que a gente vai pegar para vir no cliente. Está preparado. Basicamente, estar preparado, porque objeção você tem todo dia. Agora, quantas vezes que você anota a sua objeção? Sim. Quantas vezes você chega em casa e anota a objeção e tenta criar uma resposta para cada objeção? A questão é estar preparado. Tipo assim, eu vou em uma reunião onde o cara já falou sobre uma demanda de compliance que ele tem. Beleza, o que criou qualquer objeção na hora de eu conseguir sair de lá com o contrato fechado para executar o compliance dele? É igual ali. Agora, por que a gente não saiu com o contrato fechado para compliance? Porque a gente não estava com todos os dados na mão que a gente precisava. E nem com o decisor. Então assim, quais são as objeções que a gente vai ter ali? Ali, quais são as objeções que ele já criou? Ele sabe o que é compliance? Ele não tem, isso é um ponto. Mas se ele sabe que tem, ele sabe se é necessário, ele sabe se é importante, as objeções que a gente vai ter ali vão ser as mesmas com o próximo diretor. Eu só tenho que estar preparado. Então, quando o assunto é compliance, é aquela coisa, oferta 11 estrelas, surpreender, tirar o cliente do foco. Prepara a sua argumentação para algo que vai além do que ele espera. Então, se o cara falou de lei de proteção de dados, o que eu posso fazer além disso? Compliance. O cara falou de ISO, o que eu posso fazer além disso? Operacionalização, controles internos, BI. O cara falou de redução tributária. O que eu faço além de comparativo tributário e análise de atividade? Lei do bem, inovação tecnológica, JCP, transferir tipo de custo de imobilizado de ativo, a questão de análise de atividade fiscal de fato, analisar o negócio dele. Ele falou ali sobre a questão dos equipamentos, pensar em duas empresas, uma lucro presumido que aluga por real. A questão é só sempre pensar em algo que vai além do que o cliente espera ouvir. Você tem que estar sempre com uma resposta além para todas as questões que você tiver. Então, falou de planejamento tributário, o que é o máximo? O que é o 11 estrelas do planejamento tributário? O que é o 11 estrelas do compliance? Se ele pedisse compliance, qual que era o 11 estrelas? Talvez seria só a lei de proteção de dados. E a maioria teria morrido ali. Não, mas olha pra você ver,
O 11 estrelas da lei de proteção de dados pode ser o compliance. E o 11 estrelas do compliance pode ser a legislação de proteção de dados mais a ISO. Que é um complemento do Entendeu? outro. Não Você quer dizer entregar um necessariamente que o compliance está acima de tudo. Mas a oferta 11 estrelas é aquilo que transcende o que o cliente está esperando. Então, é só ficar sempre com isso na cabeça. O que eu posso fazer mais? É praticamente um mapa mental. E quando a gente está falando dentro do nosso mercado, isso é uma recorrência dentro da nossa empresa. A gente tem esse foco do over delivery, de entrega sempre mais um. Mas quando a gente está falando para diversos vendedores, isso serve para qualquer mercado. Conheça primeiro o seu produto, sabe aquilo que você pode oferecer, para que quando chegar numa situação dessa, você consiga oferecer algo a mais dentro daquilo que você já faz. Não precisa ser algo extraordinário, é simplesmente entregar o mais um. De repente, entregar um mais um pode ser o diferencial entre um cliente fechar com você ou te dar uma chance, uma oportunidade. Proposta. O que a gente tem que fazer na proposta para fazer a diferença? Que a gente estava vindo conversando para cá, então. Trazer o AIDA. Esse é o foco principal. Mas tem mais um. Lá na proposta, que a gente falou muito. Já entregar o processo que você quer fazer, quer realizar com o seu cliente. O cronograma, exatamente. O passo a passo. O cronograma. Quando eu tenho qualquer compra, ela vai ter uma utilização, não vai? Sim. Se você tiver o cronograma na cabeça, você consegue dar segurança para o cliente de aquilo que ele está comprando vai ser útil. Sim. Então você cria... As pessoas para comprar precisam de desculpa. Todo mundo quer comprar. Esse é o fato. A pessoa quer comprar, de um jeito ou de outro. Ela só precisa, às vezes, de uma desculpa, de um start para ela ir lá e executar a compra. É de alguém que valide. Sabe aquela velha história de você ligar para sua esposa e perguntar: nossa, acabei de ver uma promoção aqui e tô pensando em comprar. Você sabe que ela vai falar compra. Você só precisa de uma desculpa. A mesma coisa, você tem que ser a desculpa pro seu cliente. Pô, sei lá, vamos olhar. Aqui a gente tá numa região muito ruim. Mas vamos olhar aqui, tá, sei lá, eu tenho a Chevrolet. Beleza, a Chevrolet usa isso. Quando a Chevrolet te dá uma sequência de manutenções já com valor precificado, com data, com tudo certinho, você sente o conforto de que se comprar um carro zero, você não vai ficar na mão e você sabe o que você tem que fazer. Aquilo ali é um plus. Hoje é comum, mas em algum momento foi um plus, foi um a mais. Pô, se eu for nessa empresa e comprar dela, eu não preciso me preocupar com manutenção. Isso para mim é a maior vantagem quando a gente tá falando de, por exemplo, já sair de casa com o dever feito. Não é ir para casa para fazer o para casa, fazer o para casa antes, digamos assim. Mas e num caso desse que foi, por exemplo, a gente não estava preparado para... Vamos colocar uma suposição aqui. A gente foi para vender uma coisa, a gente preparou a proposta, a gente preparou um cronograma, um plano de ação prévio para mostrar para o cliente que a gente está envolvido já no negócio, que depende só ele falar sim, mas o cliente vira e fala assim: não, nada do que isso aí, tudo que você está me oferecendo eu já tenho e me atende muito bem. O que mais você tem para oferecer? Onde que entra o hack para isso? Aí, na realidade, para mim, é uma pergunta até razoavelmente simples. Quantas vezes por semana você estuda a venda? Quantas vezes por semana você estuda o seu produto? Você já acha que já sabe? Ou você toda semana estuda? É quase aquela mesma, para mim, a velha história de contratação de vendedor. Se você é um gerente de vendas que gosta de ler, você vai contratar pessoas que gostam de ler. Se você é um cara que não gosta de ler, você não vai perguntar se o cara lê. Você nem pergunta isso. Exato. Então você não vai ter esse tipo de profissional lá dentro. A mesma coisa é você. Você como vendedor, você é que tipo de perfil? Qual o tipo de perfil que você quer ser? Eu sou o perfil que estuda. Beleza, você vai ter estudado isso. Você todo dia vai estudar alguma coisa, mesmo que você não tenha demanda. Eu já matei quase todas as objeções. Beleza, o que eu posso estudar mais? O produto? Eu posso estudar mais os meus clientes? Eu posso estudar perfil de cliente? Se você tiver um perfil que estuda as particularidades do seu negócio, que é aquele bom e velho planejamento comercial, que quem é vendedor não gosta, mas é aquilo ali. Quais as etapas do planejamento comercial que você fez? Quando você vai fazer um planejamento comercial e falar qual que é o lead, onde eu vou encontrar ele, quem é meu lead, você vai estudar seu cliente. E você vai entender que um dos seus clientes pode ser um puta empresário de sucesso, um puta empresário que gosta da operação, igual esse caso. O cara era diretor de operações, saiu de operações para virar diretor administrativo e responde para pessoas que entendem que contabilidade de fato é uma ferramenta de gestão. Não é para qualquer tipo de investidor, não é qualquer tipo de dono de empresa. São caras que vivem de analisar demonstrações
contábeis o dia inteiro. Esse tipo de cara é o tipo de cara que se você não estiver preparado, ele te engole. Quantas vezes você preparou para um cara desse? Não para o cara comum. Quantas vezes você saiu de casa e pensou assim, qual o pior cenário que eu possa encontrar? Quando a gente fala de vendas complexas, e esse é um exemplo grandioso, não existe, você não sai de casa se não tiver um planejamento. Não, é burrice. Se você não estudar pelo menos o seu cliente e o produto, os seus produtos, você não consegue nem sair do lugar. Ele já teria quebrado a perna ali com 10 minutos de reunião. É a mesma coisa do bom e velho. Vai fazer uma venda? Segue o caminho que é padrão. Estuda o caminho, estuda e fica tipo assim. É melhor ser ótimo e consistente em uma técnica mediana do que querer ter a técnica mais absurda e ser, sei lá, um cara que tem milhares de técnicas na cabeça, mas não sabe nenhuma de forma consistente. Cada dia estuda uma e aplica cada hora uma e nunca é consistente com a mesma técnica. GPCT e SPIN. Tá ótimo. Vai na primeira reunião, GPCT. Quais são os desafios do cara? Quais são as metas? Quais são os objetivos? Qual o time que ele tem? Ele tem algum plano? Por exemplo, ali a gente já sabia. O cara tem um plano? Tem. Porque ele já tinha avisado pra gente que ele tinha uma equipe tributária, ele tinha um contador externo, tinha contabilidade interna e tinha um consultor, mais auditoria internacional. Então já tinha muita gente. O básico não ia acontecer ali. A gente estava esperando talvez ter o básico, igual a gente já aconteceu naquele cliente. Exatamente. Que era auditado pela KPMG, pela Deloitte, e tem lá o benefício tributário que a gente está lutando para convencer ele a executar. Então, você tem essa situação já. Você já sabe o que vai vir. Esse cara ele está muito acobertado, ele está com muita gente. O básico não ia surtir efeito. Então, o que me deu aquela resposta ali quando o assunto é inovação? As 40 milhões de horas que a gente fica lá no escritório estudando. Você estava lá semana passada. A gente estudando, falando com Dânia, falando com a Jéssica, de como usar a lei de inovação, como usar as legislações que beneficiam o empresário. Sim. A gente estava falando lá de uma coisa muito simples. Patente. Se esse cara quiser reconhecer uma patente no exterior, tem benefício? Talvez sim. Talvez ele não tenha retenção de imposto de renda. Então, você tem que estar preparado. É estar preparado. No nosso negócio é estar preparado. No negócio comum, para mim, no negócio mais simples, numa venda mais simples, vai estar entre estar preparado em dar as respostas do porquê, do próximo passo, e também, para mim, sempre entender como o cliente se sente seguro em fazer a compra. Igual ele ali, o que ele pediu pra gente? O que ele falou no começo da reunião para pedir pra gente, para ele se sentir seguro? Onde que estava essa frase? Você lembra? Ele perguntou aonde que... Primeiro, como que a gente enxergava isso, visto que ele já tinha tudo, e onde a gente achava que podia caber o nosso serviço. Exato, ele precisava de segurança. Ele precisava saber aonde realmente esses caras vão poder me ajudar, ou é só lero, só conversa? Porque aí foi pro lado complexo total, e é da onde que esse hack serve. Eu acredito muito que no momento da virada de chave foi quando você literalmente fechou a tampa do computador e desistiu do modelo padrão que a gente estava, de fazer seguindo aquele roteiro. E ele foi improviso. Isso para mim... Exceto fechar a tampa, né? Esse aí é a hora que você fecha a tampa. A gente já falou disso algumas vezes. Quando fecha a tampa, você tá olhando pro cliente. Aí você se liga com o cliente. Foi a hora que ele tirou o óculos e que ele começou a brincar com a cordinha. Você tirou ele da segurança que ele tava de autoafirmação, porque a gente já tem, nós já somos, a gente já faz, tá, mas como que funciona isso? A ideia pra mim ainda, nessa questão do fechar a tampa, a gente falou disso algumas vezes. Sim. Tá naquela coisa clássica assim, terminou a reunião, o que você faz? Assim que termina a reunião, fecha o computador, guarda pra você poder sair da reunião e dar continuidade no seu trabalho, ou talvez bater um papo, finalizar ali. Não, então a gente se encontra, eu marco, ou então tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Quando você fecha a tampa, você cria um arquétipo, um ecossistema, uma situação em que um ambiente acabou mesmo, né? A reunião. Eu não estou aqui mais tratando de forma vendedor. Então na hora que ele veio, falou, como você pode me ajudar? Então tá bom, deixa eu te mostrar aqui. Agora vem pra cá e vem pro meu mundo. Deixa eu te mostrar exatamente onde a gente vai fazer. E aí, naquelas 3 linhas do João do Belfort que estava explicando aquele dia, nessa hora a gente estava lá em cima no gráfico,
E a gente agora veio para aqui para baixo. Tipo assim, agora eu sou o momento de sou seu amigo. Me conta o seu problema de verdade. Onde que tá te doendo? Sim. E a Ou gente... aquela coisa, tipo, agora, vem cá, deixa eu te mostrar o que você faz. Você está questionando sobre realmente se eu tenho capacidade, não é? Se eu posso te ajudar. Então vem cá que eu vou te mostrar. E a hora que o Fechar o computador é quase a mesma coisa de arregaçar a manga. Exatamente. Gente, esse foi o nosso primeiro no caminho do cliente. Nós vamos criar uma vinheta para isso ainda, mas vai ser incrível. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, pessoal.